Pelo sinal da Santa Cruz, dai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Sexta-feira Santa. Para muitos, o pacotão do feriadão da Semana Santa. Mas hoje é um dia de respeito, é um dia de nós mudarmos nossa rotina e lembrarmos que o Senhor fez por nós na cruz. Olhe para a cruz de Jesus. É isso que celebramos no dia de hoje. Um homem que por amor de nós se entrega. Deus feito homem, homem, Deus. Se entrega por amor de nós. O seu preço foi a cruz de Cristo. Essa música, quando foi composta, eu estava na capela, ela quase que falada. Eu só coloquei a melodia, mas eu sentia Jesus. Foi uma terça-feira santa que eu compus. Parece que Jesus estava falando comigo ao meu ouvido. Ele ia falando. Depois eu só coloquei a melodia. Abraça um pouquinho o seu peito assim. Feche seus olhos. Ou quando abrir, olhe para a cruz. Imagine Ele falando com você nesta manhã. Você que está aqui, você que está em casa, no hospital, no presídio. Quantas vezes chamei por você? Quantas vezes você não quis ouvir? Quantas vezes procurei por você e só encontrei saudade? Quantas vezes quis lhe dar o meu amor, mas você não me estendeu a mão. Por quê? Diga por quê? Não consigo entender. Que mais eu podia fazer por você que eu não fiz? Que mais eu devia fazer? Por quê? Diga por quê? Não consigo entender. Que mais eu podia fazer por você que eu não fiz? Que mais eu devia fazer? Por você eu sofri na cruz. Por você sangrei por amor. Por você sofri humilhação e violência, mas fiquei em silêncio, não usei o meu poder. Milhões de anjos teria ao meu redor se eu quisesse,
para me defender e me retirar da cruz. Por quê? Diga por quê. Não consigo entender que mais eu podia fazer por você que eu não fiz. Que mais eu devia fazer? Por quê? Diga por quê. Não consigo entender que mais eu podia fazer por você que eu não fiz. Que mais eu devia fazer? Vamos pedir perdão ao Senhor pelas vezes que reclamamos. Deus me abandonou, Deus esqueceu de mim. Pelas vezes que duvidamos do seu amor, pelas vezes que achamos que o nosso pecado é maior que o amor dele por nós. Perdão, Senhor. O Senhor fez tudo. Responda a Jesus nesta manhã. O que mais ele podia ter feito? Passar o que ele passou. Que prova de amor maior você quer do Senhor? De tudo que ele viveu. Responda ao Senhor. Ele te pergunta: o que mais eu podia ter feito por você? O que mais eu devia fazer? Obrigado, Senhor, por tanto amor. Muito obrigado, Jesus. Pega a palavra de Deus comigo. 1 Pedro 2. Primeira carta de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 21b a 24. 1 Pedro 2, 21b a 24. Padre Jonas Abib, nosso pai fundador, dizia para nós, quando a gente fosse ler a palavra de Deus, que a gente prestasse atenção nos verbos, os indicativos. Os verbos têm uma ordem para nós sempre. Tem uma moção, tem uma direção. Então leia essa palavra com os óculos do nosso querido pai fundador, Padre Jonas Abib, prestando atenção nos verbos. 1 Pedro 2, 21b a 24. E hoje, essa é a leitura breve, e o diácono, o sacerdote, o bispo, o papa reza. No mundo inteiro hoje, os ministros ordenados, e quem reza a liturgia, está com essa palavra no coração. No mundo, em todas as línguas, árabe, japoneses, chineses até, nos seminários lá escondidos, na África. No mundo inteiro, hoje, se rezou de manhã essa palavra. Também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo, para que sigais os seus passos. Ele padeceu. E como padeceu? E como ele sofreu? Se vocês pesquisarem, tem vários estudos que comprovam o sofrimento de Jesus. Na verdade, nós sabemos, de eu câmera que pegasse, que os cravos não foi na palma da mão, né? Como esse belíssimo crucifixo. Nós sabemos que os cravos
Foi aqui no pulso. Põe seu dedo aqui no pulso. Mexe assim, você vê que tem um buraquinho aí certinho. E os carrascos sabiam muito bem como cravaram o cravo aqui no pulso. E esse osso segurava. Se fosse da palma da mão, rasgava tudo. Imagine. Então, é comprovado que os cravos foram colocados aqui, bem aqui nesse buraco aqui. E aqui tem um nervo que dói demais. Então imagina o Senhor crucificado aqui, pois com os pés. Diz que ele morreu mais por falta de ar. Não aguentava de dor nos pés. Puxava um pouco para subir. Esse cravo no pulso doía demais, nos pés doía. Aí ele subia e abaixava. Por isso que eles viam e quebravam as pernas dos crucificados, para que eles morressem mais rápido, porque eles não teriam força para subir, para buscar o ar, para buscar a respiração. Então quebravam as pernas, porque aí eles não tinham mais força e morriam tendo câimbras horríveis, dores. Você não pode imaginar a dor, isso comprovado cientificamente. Por isso, quando foram quebrar as pernas de Jesus, Jesus é aquele que cumpre as profecias. Foi dito que o Salvador viria montado num jumentinho. Ele entrou em Jerusalém no domingo de Ramos, montado num jumentinho. Se ele entrasse montado num cavalo, não era Jesus. Se ele entrasse montado num camelo, não era Jesus. A profecia dizia que Jesus entraria em Jerusalém montado num jumentinho. E a profecia lá em Isaías vai dizer: mais de 700 anos de Cristo, que nem um osso dele seria quebrado. Por isso, quando o guarda veio, quebrou as pernas dos dois ladrões. Quando ele chegou em Jesus, Jesus já estava morto. Então ele não quebrou as pernas de Jesus. Mas tudo isso para que se cumprisse a profecia 700 anos antes de Cristo, que nenhum osso dele seria quebrado. Mas por que ele já estava morto? Porque esse martírio tinha as normas, 30 chibatadas, mas ele apanhou muito mais. Bateram muito nele, murro na cara, tapa. Você vê no Santo Sudário, que é muito comprovado, o rosto todo inchado, gusparada, tudo que vocês possam pensar. Imagine que o crucificado levava o patíbulo. Ele não levou a cruz inteira, levou essa parte horizontal aqui. Essa parte vertical já estava enfiada lá no chão. Eles tiravam e encaixavam. Mas ele levou essa parte amarrada aqui. E o chão lá na Terra Santa não é lisinho assim. E ele caiu várias vezes. Caía com o rosto por terra, com a cara no meio das pedras, e tinha que se levantar novamente. Tanto é que precisou de um sirineu para ajudar a carregar a cruz. É comprovado que Jesus tinha aproximadamente 1,80 m de altura. Era muito forte, carpinteiro, como seu pai, filho de carpinteiro, acostumado a pegar aquelas toras, pegar num pesado. Era um homem forte.
Mas mesmo assim, ele caiu porque estava muito judiado. Então ele padeceu por nós, deixando um exemplo para nós, um exemplo de amor. Por você eu sofri na cruz, por você sangrei por amor, por você sofri humilhação e violência, mas fiquei em silêncio, não usei o meu poder. Milhões de anjos teria ao meu redor se eu quisesse, pra me defender e me retirar da cruz. Imagine, gente, imagine quando você está com dor de cabeça, quando você está costurando e furou o dedo com uma agulha, alguém fica falando na sua cabeça, fala, para. Imagine com tanta dor. Gente, um olhar dele, anjos viriam ali e acabariam com todo mundo. E o pessoal provocando, desce da cruz, você não é Deus, rindo dele. Milhões de anjos ele teria ao seu redor, se ele quisesse, para parar com aquilo tudo. Mas não. Por que ele padeceu? Porque ele te ama. Ele ama você. Abrace. Fala, Jesus me ama. Diga, Jesus me ama. Como eu sou. Jesus me ama. Ele deu sua vida por mim. Deus está curando você que já confessou até com o bispo o aborto que fez e não se perdoa. Chega. Para de se atormentar. Pecado confessado é pecado perdoado. O seu pecado, o aborto é um crime, pecado hediondo, pecado mortal. Mas o maior pecado é você não acreditar no perdão de Deus. Chega de se atormentar, de ficar dizendo, Deus não me perdoa, Deus não me perdoa. Deus te perdoa sim. Nesta manhã, Ele te faz experimentar o seu amor. O Senhor te perdoa, já te perdoou na cruz. Agora é só você louvar e agradecer. E Ele deixou o exemplo para que sigais os seus passos. A Semana Santa, com todo o respeito aos donos de pousada que precisam trabalhar, mas não é o pacotão do feriadão. A Semana Santa é para a gente seguir os passos de Jesus. E Ele passou pelo sofrimento? Passou. Então a igreja vai rente com Ele. Hoje é o único dia no ano que não tem missa, gente. Por quê? O Senhor está morto no sepulcro. E a igreja vive junto com Ele esse tempo. A gente segue os passos de Jesus, todos eles. Isso que é lindo. A liturgia é a flor da teologia. Nós não vivemos só de alegria o ano inteiro, não é verdade? Jesus também. Então, a Semana Santa é para a gente seguir os passos de Jesus. E hoje, a gente segue os passos de Jesus, que morre na cruz. Versículo 22, 1 Pedro 2. Ele, o trajado, não retribuía com idêntico ultraje. Ele, maltratado, não proferia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Será que fazemos assim, gente? Ele, maltratado, não maltratava. Ele, maltratado, não proferia ameaças.
Quantas ameaças nós fazemos quando somos maltratados, incompreendidos, quando falam mal de nós. Como a gente dá ouvido a quem fala mal da gente. Nós somos pessoas públicas, né? A gente anda na rua, todo mundo está olhando a gente, está olhando a cor da meia, está olhando se você, como é que você dirige. Agora há pouco a Canção Nova foi exposta aí num processo. Quanto se falou da Canção Nova. Pessoas que nem são da comunidade Canção Nova, falando de coisas que leram no papel. Mas tem coisa que está além do papel, tem ou não tem? Ai, que vontade de falar. Olha, é isso, não é assim, é assim, assim, assim. Eu falei lá no meu Insta, pode ver lá, comunicação. Chegou uma pessoa para mim e falou assim: olha, diácono, esses dias uma pessoa falou mal de você para mim. Falou tanto para mim de você. E eu olhei bem para essa pessoa e falei assim: mas como é que você deixou ela falar mal de mim? Como é que ela teve essa liberdade de falar mal de mim para você? Ela estava à vontade, né? Pessoa cor vermelha, porque ela também era uma linguaruda. Você acha alguém fala mal do Padre Jonas para mim? Não é louco? Não quer voltar para casa sem os dentes da frente? Não fala? Porque eu não dou essa liberdade. Quanto a gente acredita às vezes, fulano falou isso e você acredita naquilo, mas você já pensou nisso? Como é que a gente dá ouvido às fofocas? Fulano disse isso, fulano falou aquilo. Como é que essa pessoa deixou a outra falar? Primeira reação de um amigo, fala assim: ó, não fala não, porque você não sabe o que está falando. Não é assim não. Mas deixou ela falar e veio falar para você que o outro falou. E a gente acredita, fica magoado, ressentido, xingando. O Senhor sofreu tanta coisa lá. E o que ele fez? Das coisas que ele ouvia, dos ultrajes, cusparada na cara, tapa na boca, entregava-se àquele que julga com justiça. O que fazer diante das ameaças, das incompreensões? Quando a pessoa te diz: não fala mais comigo. Quando a pessoa te ofende, você entrega àquele que faz justiça. Entrega a ele e não responde da mesma moeda, da mesma maneira. Não responde. É um desafio? É um desafio. Mas é para nós cristãos. Quem foi ofendido esse ano? Levanta a mão. Ofendido. Nossa Senhora. Quantas ofensas, hein? Levanta bem seu braço, você ofendido, ofendida. Ai, que dó. Não tem dó de você não. Estende a mão para Jesus. Fala: Jesus, eu fui ofendido, Senhor. Como o Senhor. Solta a voz, gente. Mas eu quero agora colocar aos pés da tua cruz toda ofensa, toda palavra dura que eu ouvi. Quero renunciar a todo o mal que fez em mim. Ouvir aquelas palavras. E eu quero fazer como o Senhor fez. Entregar ao Pai. Eu renuncio a toda mágoa, ressentimento do meu coração. Amém. É isso. Entrega. Você não vai esquecer, mas vai ser mais sem dor. Carregou o nosso pecado em seu corpo sobre o madeiro, para que mortos
aos nossos pecados, vivamos para a justiça. Nada é maior que o amor de Deus, não é verdade? Tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido. Eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. Mais uma vez, com força, tenho andado junto a ti permaneci. Eu te levo em meus braços, eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. Toda a força do seu coração, abre seus braços. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu, não, Te ama como eu. ninguém te ama como eu. E pra cruz foi por ti, porque eu te amo. Ninguém Te ama. E nós deixamos ao Senhor, deixamos a Deus, vamos buscar nas pessoas aquele conforto, aquele carinho, e aí não recebemos, nos revoltamos contra Deus. Por que o Senhor permitiu isso? Você buscou nas pessoas aquilo que só Deus podia te dar. Aí veio a frustração, veio a decepção, e ainda você se revolta com Deus. Por que Deus fez isso? Hoje é um dia de nós reconhecermos o amor de Deus na sua vida. Encheu o nosso coração de uma palavra muito rara hoje em dia. É a palavra gratidão. Gratidão a Deus, que fez o que fez por nós. E o mundo de hoje quer que nós tiremos a cruz das escolas. Aqui bem pertinho de nós, na bela Minas Gerais, Pouso Alegre mandou que não falasse nas escolas Feliz Páscoa, nada que fosse de cristão. Que absurdo estamos chegando. Que mal pode fazer uma pessoa que tem fé? São só coisas boas. Uma pessoa que vive verdadeiramente a sua fé vai ser uma pessoa mais amorosa, uma pessoa mais trabalhadora, com valores. Querem tirar isso, querem virar a sexta-feira num dia normal, e não é. Hoje é um dia de nós nos colocarmos aos pés da cruz de Jesus. Eu estive lá em São Gonçalo, Sapucaí, essa semana, na terça-feira santa, meu amigo Padre Roberto, e aquela procissão de Minas Gerais, quase 1000 pessoas naquela procissão, e era para pregar sobre Nossa Senhora das Dores,
as 7 dores de Nossa Senhora. E aquela multidão assim, eu falei: quem aqui pode entender o sofrimento de Nossa Senhora, o sofrimento de Maria, pegando seu filho morto nos braços? Quem aqui pode entender isso? No meio da multidão, levantou a mão uma senhorinha, cabecinha branca, e disse: eu posso, eu posso. Fez aquele silêncio na praça e ela disse: meu filho foi assassinado semana passada. Meu filho foi assassinado. Chorava. Mas ela disse: mas eu já perdoei o assassino. E eu perguntei a ela: mas como é que a senhora está aqui em pé? O que te mantém de pé? Com todo esse sofrimento, o que te mantém em pé? E ela disse com toda a força que ela tinha: a minha fé, a minha fé. E eu voltei agora lá depois de um ano, contei esse caso e disse: e essa senhora está aqui? De novo ela levantou o braço: eu estou aqui. Quem é mãe aí? Levanta a mão. Quem é pai? Dá para entender uma dor dessa, né? Quem é pai, quem é mãe? E o que vai te manter em pé na hora do sofrimento não são conselhos, não são motivações, 7 passos para aquilo, 7 passos para aquilo outro. Não é palavrinha bonita, frases prontas. Que vai te manter em pé na hora do sofrimento, para você não agir da mesma forma, é a nossa fé. Hebreus 11, versículo 1, essas são as passagens básicas da história da Canção Nova. Mas Jonas sempre falava essa passagem para nós do Maranatás. Eu falo e você repete: a fé é a certeza do que não se vê. A fé é o fundamento da esperança. Como pode a fé ser a certeza do que eu não vejo? Por isso você está aqui hoje. Quem tem alguém da família que não vai à igreja, levanta a mão. Nós, todos. Por isso que você tem que perseverar. Eu pergunto a vocês: Deus vê tudo, sim ou não? Ele é onisciente, sim ou não? Quando você vai à igreja, Ele vê o seu coração, sim ou não? Mesmo que você não fale nada, o pai, quando olha você, assim como uma mãe quando olha, ele sabe tudo que você está passando, sim ou não? Por isso, você não deve abandonar a igreja. Por isso, você tem que evitar palavras como essa: me esquece, você morreu para mim. Esquece que eu sou sua amiga. Esquece que eu sou seu filho. Esquece que eu sou seu pai, sua mãe. Esquece que você... Gente, onde é lugar de gente morta? Onde? Cemitério. Quando você fala isso, dentro de você se torna um túmulo, um cemitério de pessoas que você matou no seu coração. São João vai dizer: quem odeia o seu irmão é assassino, porque ele mata aquela pessoa no coração. Por isso, você tem que perseverar na igreja. E quando você vem à igreja,
Quando você vai à Santa Missa, você participa das coisas de Deus, você traz aquelas pessoas no seu coração. Traz ou não traz? Quem é mãe aqui? Levanta a mão. Quando você vai à igreja, qual é a primeira oração que você faz? Não é para os seus filhos? Deus escuta, sim ou não? Não deixe vir à igreja. Mas Deus, quando olhar no seu coração, Ele tem que ver pessoas vivas. Como Ele vai poder agir? Deus, olha que incrível. Deus respeita nossa liberdade. Pessoas que você matou no seu coração, como é que Ele vai tocar? Se elas não estão no seu coração. Está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Quando você vem à igreja, você vai à missa, tem um ato penitencial no começo, para você pedir perdão. E perdoar não quer dizer que o outro está certo. Não, senão não precisava perdoar. Perdoar é perdoar. Deus dá a chance ainda para que Ele possa olhar o seu coração e ver as pessoas vivas lá, e Ele possa abençoar. Você crê nisso? Sim ou não? Por isso, quando você deixa de ir à igreja, Deus fica olhando o seu coração e fala: cadê ela? A importância de ir à igreja, de vir rezar. Aí Deus olha o seu coração e vê aquelas pessoas e abençoa. Quando você recebe a bênção final, ou a bênção de um ministro ordenado, fala: abençoa aquela pessoa. Quem tem uma pessoa da sua família, pergunta aos pais, a irmãos, que estava muito afastada, e você rezou por ela há muito tempo, e hoje ela voltou para a igreja. Levante a mão. Olha aí, ó. Quanto tempo rezou Santa Mônica para o seu filho? Não desista. Agora eu falo e você completa a frase de Hebreus 11, versículo 1. A fé é a... Ih, já esqueceu. A fé é a certeza do que não se... Eu falo e você completa. A fé. Diga isso a pessoa do seu lado. A fé. Fala a frase inteira para outra pessoa do outro lado. A fé. Põe a mão no ombro dela. Chacoalha, fala: tenha fé. Renove a sua fé. Recebida no seu santo batismo. Iluminados pela fé. Vai ser um desafio. Porque o mundo nos ensina a responder na mesma moeda. As TVs do mundo nos ensinam a colocar as pessoas no paredão, a eliminar as pessoas de nossa vida. Mas Jesus na cruz, olha bem os verbos do começo da palavra que eu trouxe para vocês. Deixou-vos exemplo para que sigais os seus passos. Ele não retribuía as ameaças, os ultrajes, mas se entregava àquele que pode fazer justiça. O maior ato de fé seu é entregar a Deus aquela causa sofrida. E você fala: mas eu estou certo. O outro fala: eu estou certo. Deixa Deus fazer a justiça. Quem entendeu o que eu falei, diga amém. Quem precisa de conversão, de renovar essa sua fé, diga mais forte: amém. Una o seu sofrimento com Jesus. Una as suas dores, as suas perguntas sem resposta.
Quem tem um pedido que fez a Deus, que Deus não atendeu ainda, levante a mão. Olha, todos nós temos, gente. Dias atrás eu fui num velório, a mãe de uma afilhada minha lá em São Paulo, a Ana Tramontim. E a cunhada dela estava conversando comigo, falando sobre a mãe dela. A mãe dela perdeu um filho com câncer. E foi a irmã que foi dar a notícia para a mãe. E ela chegou na casa, e mãe sente, né? Quando a mãe olhou a cara dela, já começou a chorar. O que aconteceu, minha filha? Ela disse: mãe, seu filho, meu irmão, acaba de falecer. Aquela mãe caiu num choro. E a primeira parte do choro dela era como a gente faz, reclamação. Por quê? E ela fala: meu Deus, eu te pedi tanto para o meu filho, se eu não levasse ele, um menino tão bom. E falou e falou. Aí ela começou a falar com Nossa Senhora. Nossa Senhora, eu te pedi tanto, mãe. Eu falei com a senhora, Aí de repente ela falou assim, a filha dela me contava chorando: nossa, mãe, a senhora também, nem para o seu filho a senhora conseguiu, né? A senhora não conseguiu nem para o seu filho. Aí ela começou a conversar com Nossa Senhora e consolar a Nossa Senhora. A senhora também não... A senhora pegou ele na cruz também, morto nos seus braços. Eu entendo a sua dor. Com todo o respeito do meu coração, tem alguma mãe aqui que perdeu um filho? Levante a mão. Olha aí, ó. Fica com a mão levantada, mãe. Vamos rezar a Ave Maria por essas mães. Só Deus pode consolar este coração, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ore na hora de nossa morte. O Ré maior, mas será que você vai lembrar? Dor sem nome? É difícil, né? Dor sem nome. Eu fiz uma música que chama Dor Sem Nome. Por quê? Fui pegando frases de mãe e eu falando para mim: olha, perdi o meu filho, rasgou meu coração, levou um pedaço de mim, feriu meu coração. Fui pegando essas frases de mãe, coloquei numa música. Porque um filho, uma filha, quando perde um pai, uma mãe, é órfão. É órfã. E a mãe, quando perde um filho? Não tem nome essa dor. Uma dor sem nome. Então hoje é um dia nos colocarmos com a cruz de Jesus junto com Nossa Senhora, como João ali ao lado de Maria. Todo mundo correu da cruz, todos os discípulos, não ficou um, só João, o mais novinho. Filho, quando perde o pai ou mãe, é órfão. Pai e mãe, quando perde um filho, que nome tem esta dor? Filho, quando perde o pai ou mãe, é órfão. Pai e mãe, quando perde um filho, que nome tem esta dor? Esta é a dor sem nome. Só sei que é uma dor enorme que dilacera o coração, que rasgou meu coração.
senhora entende essa dor, pois recebeu da cruz Jesus sem vida, o filho que brotou do seu sim, morto pelo não dos homens, uma dor sem nome. Entrega pra mãe sua dor de mãe, entrega pra mãe sua dor de pai, entrega pra Deus seu coração, entrega pra mãe, de novo, entrega pra mãe sua dor de mãe, entrega pra mãe sua dor de pai, entrega pra Deus seu coração, entrega pra mãe. Tem dores que a gente não explica. Hoje vivemos num mundo que querem explicar tudo. Querem explicar tudo. Minha gente, vamos confiar em Deus. E muitos, quando chega um sofrimento, quem já falou, quando eu falar, você levante a mão. Quem já falou assim, por que Deus? Eu não entendo. Por que Deus? Quem já pensou em abandonar a igreja na hora do sofrimento? Levante a mão, tenha coragem. Quem falou assim, eu vou deixar tudo, eu não entendo Deus? Levante a mão. Por quê? Na hora do sofrimento, quando a gente não entende aquela dor, aquele sofrimento, a primeira coisa é dizer, Deus não existe. Quem falou assim, Deus esqueceu de mim? Levanta a mão. Gente, olha bem aqui para mim, presta atenção nisso. Quando você não entender algo que aconteceu na sua vida, não diga, Deus não existe. Quando você não entender, fala, não entendo, meu Deus, por que, meu Deus? Pense, o fato de você não entender não quer dizer que Deus não existe. Quer dizer o quê? Que tanto Ele existe, que Ele é maior que a sua compreensão. Que se você entendesse tudo de Deus, você seria o próprio. Põe a mão no seu coração e fala, eu não sou Deus. Você pensa que é, muitas vezes você pensa que é. Quando você quer entender, é quase que o pecado de Adão e Eva. Querer ter a ciência do bem e do mal, ter o controle de tudo. Você tem o controle de tudo, sim ou não? Não, porque você e eu não sou Deus, você não é Deus. E você não vai entender tudo. Se você entender tudo de Deus, Ele não seria mais Deus. Caberia na sua cabeça. Põe a mão no seu coração e repete comigo. Meu Deus, eu não te entendo. E muitas vezes eu falo como Jesus. Eu grito, meu Deus, por que me abandonaste? Eu não entendo, Senhor, mas mesmo assim, eu confio em Ti. Quero renovar a minha fé nesta manhã, agradecer ao Senhor. Cadê as crianças? Foram embora. Quero terminar essa partilha com vocês, agradecendo a Deus. Quem entendeu o que eu falei, diga amém. Quem vai pedir a Deus hoje, assim, Senhor, renova a minha fé, diga amém. Então reza comigo, Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Vamos ficar em pé.
Queria começar com a música que eu comecei. E que você olhasse bem para Jesus. Vai pôr a cruz bem na frente para mim aqui. Casé, corre, rápido. Põe lá no meio para mim, aquelas duas caixas. Jesus falando para você, você vai responder para Ele em oração. Você aqui, você em casa, ok? E nós terminamos essa partilha assim. A vontade é de aplaudir, mas hoje não é dia de aplaudir, não. Hoje é dia de recolhimento. Quantas vezes chamei por você? Quantas vezes você não quis ouvir? Quantas vezes procurei por você e só encontrei saudade? Quantas vezes quis lhe dar o meu amor, mas você não me estendeu a mão. Por quê? Diga por quê? Não consigo entender. Que mais eu podia fazer por você que eu não fiz? Que mais eu devia fazer? Eu ouvi a sua voz. Vocês com força. A voz de Jesus. Por quê? Força. Diga por quê? Não entender. que mais eu podia fazer por você que eu não fiz? Que mais eu devia fazer? Por você eu sofri na cruz. Por você sangrei por amor. Por você sofri humilhação e violência, mas fiquei em silêncio, não usei o meu poder. Escuta isso. Milhões de anjos teria ao meu redor se eu quisesse, pra me defender e me retirar da cruz. Por quê? Diga por quê? Não consigo entender. Que mais eu podia fazer por você que eu não fiz? Que mais eu podia fazer? Força! Porque diga Porque não consigo entender. não consigo entender. Que mais eu podia fazer por você? Que mais eu podia fazer por você que eu não fiz? Que mais eu devia fazer? Que mais eu devia fazer? Estenda sua mão para a cruz de Jesus. Você aqui, você em casa, onde você estiver. Responda ao Senhor. Fala com Ele agora. É você. Sim, Senhor. O Senhor fez tudo. Obrigado, Senhor. Perdão pelas vezes que eu não agradeci, Senhor. Perdão pelas vezes que eu fui indiferente. Perdão pelas vezes que eu esqueci tanto amor, Senhor. Peço perdão, Senhor.
Sim, Senhor, o Senhor fez tudo. Obrigado por tanto amor, Senhor. Amor de cruz. Muito obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Entrega a minha vida, Senhor. Que eu entendo, que eu não entendo, entrego, Senhor. Coloque a sua família aos pés da cruz também, seus filhos. Deus quer ver o seu coração agora. Pessoas vivas, pessoas que você não matou pela mágoa, pessoas que você perdoou, como Ele perdoou. Deus quer ver no seu coração pessoas vivas. E Ele quer ressuscitar as pessoas que estão mortas no seu coração. Por você eu sofri na cruz. Por você sangrei por amor. Por você sofri humilhação e violência, mas fiquei em silêncio, não usei o meu poder. Encerramos assim este momento. Milhões de anjos teriam ao meu redor se eu quisesse, pra me defender e me retirar da cruz.